Eu queria começar o papo dessa noite já falando para vocês qual é o título do nosso encontro. O título da mensagem de hoje é A Fé que Remove o Medo. Amém? A fé que remove o medo. E de onde que veio essa ideia da gente falar sobre esse assunto, a fé que remove o medo? Com certeza nós sabemos e temos consciência do tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde tantas coisas têm acontecido na vida das pessoas, que começou com uma pandemia, e essa pandemia ela afetou a economia, isso afetou também a saúde mental das pessoas. A gente viu aí problemas sérios acontecendo de relacionamentos. Na verdade, a pandemia, algo que tinha um escopo basicamente de saúde, acabou afetando diversas áreas da sociedade. Hoje, o mundo que nós vivemos hoje não é mais o mesmo mundo que nós vivíamos no ano passado. E com certeza o mundo não vai ser nunca mais o mesmo a partir do que a gente viveu a partir de agora. Existem transformações que aconteceram fruto desse tempo de pandemia, que com certeza elas influenciaram em uma mudança definitiva nas nossas vidas. Mas tem uma coisa que a pandemia ela não mudou e ela nunca vai mudar, que é o propósito de Deus para a sua vida, que é a decisão dele de abençoar você, que é aquilo que ele já consumou a respeito da sua vida. E é isso que a gente precisa se lembrar, que não importam as circunstâncias que têm se apresentado, aquilo que surgiu a partir da pandemia, isso não mudou Deus. Ela pode ter mudado o mundo, ela pode ter mudado os relacionamentos, mas ela não fez Deus mudar os planos dele. Ela não levou Deus a ter que rever o que Ele tinha planejado para a sua vida ou para a minha vida em função da pandemia. Amém, gente? A verdade é que Deus está acima de todas essas coisas. Tudo isso que aconteceu, nada disso foi surpresa para Deus. Não há nada que aconteça no mundo que não seja do conhecimento de Deus. Então, tenha um entendimento hoje aqui. Eu não sei o que você está vivendo ou o que aconteceu com você fruto da pandemia, seja isso ruim ou seja isso bom. Deus sabe disso e Ele vai fazer com que essas coisas cooperem para o seu bem, com que essas coisas sejam usadas para que o poder dEle se manifeste e para que o nome dEle seja engrandecido através da sua vida. Tenha certeza de uma coisa: existem situações que nós vivemos, que nós vemos no mundo, que elas são oportunidades para que o nome de Deus seja engrandecido. São oportunidades para que a gente veja Deus sendo exaltado a partir de uma solução que ela não é humana. É interessante que a gente vê nos últimos tempos algumas pessoas falando sobre o sobrenatural. E é interessante que o sobrenatural, a gente precisa olhar por uma determinada ótica. O que é o sobrenatural? É aquilo que está acima do natural, ok? Então, tudo aquilo que está acima da nossa capacidade de entendimento, que está acima da nossa capacidade de resolução, a gente entende que aquilo só pode acontecer a partir de uma ação do sobrenatural. Só que esse sobrenatural que está acima de nós, para Deus é natural. No momento que você entende que aquilo que você coloca nas mãos de Deus, entregando a Ele, porque você entende que só pode acontecer uma transformação a partir do mover dEle, para nós é sobrenatural, mas para Ele é natural fazer aquilo. É por isso que a gente tem que entender que não há impossíveis para Deus. Não há nada que você esteja vivendo hoje que Deus não seja capaz de transformar e de mudar para que algo aconteça a seu favor. E aí a gente vai começar com uma coisa. Eu vou começar com um versículo bíblico que foi interessante, que ao longo das últimas semanas Deus tem me levado a começar a olhar determinados versículos bíblicos que foram começando a me mostrar um entendimento muito claro a respeito disso. E o primeiro versículo que eu vou compartilhar com vocês é Marcos 5, do 35 a 36, que fala sobre a morte da filha de Jairo. É interessante que Jesus ele estava ali no meio do caminho, porque falaram para ele que a menina estava doente, mas ele foi interrompido ali no meio do caminho por aquela mulher que tocou nas vestes dele. E a Bíblia fala que enquanto Jesus ele falava, ele ainda falava, chegaram mensageiros da casa de Jairo, que ele era o líder da sinagoga, falando o seguinte para ele: olha, a sua filha já morreu.
A sua filha já morreu. Então para que continuar incomodando o mestre? Olha só a situação, olha, eu sei que você estava aqui pedindo a ele para ir lá na sua casa olhar a sua filha, mas olha só, a sua filha já morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Mas aí Jesus fez algo sensacional. Jesus no verso 36 fala o seguinte, olha só, sem levar em conta tais palavras, ele não levou em conta aquelas palavras, ele disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Olha que interessante, ele recebeu muito mais do que um diagnóstico, ele recebeu uma afirmação assim, acabou, para de incomodar o mestre. E Jesus falou para ele, cara, eu não vou dar nem ouvido ao que estão falando aqui. Foi isso que Jesus fez, eu não vou dar a mínima para o que falaram. Jairo, não tenha medo, apenas creia. Eu quero falar para você aqui nessa noite. Eu não sei o que falaram para você que já morreu, o que falaram para você que acabou, o que falaram para você que era definitivo, o que falaram para você que faliu. Mas Deus fala para você hoje aqui, Jesus fala para você, não dê voz a isso. Não dê voz a isso, não tenha medo, apenas creia. E esse é o chamado que nós temos na verdade de Jesus. Não temas, apenas creia. E a gente sabe que dando continuidade a isso, Jesus foi até a casa dele e a menina, já estavam lá os pranteadores, aquelas pessoas fazendo todo aquele alvoroço para a menina estar morta. E Jesus falou, sai daqui, ela só dorme. E ele foi lá e despertou a menina, a gente já entende, já sabe disso. E é isso que a gente tem que entender. Tem um posicionamento de fé hoje na sua vida, nesse entendimento de que você não pode tomar decisões a partir das vozes que estão tentando te dizer que não tem mais jeito. Porque se Deus, se o próprio Jesus não deu atenção a essas vozes, por que você vai dar? E olha que interessante, a tentativa era de pare de pedir, pare de orar, pare de insistir. É interessante porque isso aqui não estava no script não, mas a gente acha interessante quando a gente olha o exemplo de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. As pessoas até falaram assim, olha, ele já está até cheirando mal. Já está até cheirando mal. É impressionante como é que essa colocação, né? As pessoas pensam assim, pô, você vai abrir a pedra? Ele já está cheirando mal. E é interessante que quando contam para Jesus que Lázaro estava doente, na verdade não contaram para Jesus que Lázaro estava doente. Jesus junto com os discípulos em uma outra cidade falou o seguinte, Lázaro dormiu. O pessoal, então ele está descansando. Não, ele morreu. Mas eu fico feliz de não estar lá, porque assim vocês vão poder crer. Vocês sabiam que Jesus falou isso? Olha que interessante. Eu vou pegar isso aqui na Bíblia aqui, só para não estar aqui não, mas eu vou mostrar para vocês aqui essa passagem. Olha que interessante, ó. João 11, versículo 14. Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então, olha só, por que foi que Jesus falou que ele estava feliz? Assim, eu estou feliz por vocês, porque se eu estivesse lá, eu teria curado ele. As pessoas tinham a expectativa que se Jesus estivesse lá, ele teria curado ele. Vocês vão ver alguns versículos mais à frente, falam isso. Pô, se Jesus que curou o cego estivesse aqui, ele não teria curado Lázaro. Mas a verdade, Jesus queria mostrar uma coisa muito maior. E por que foi interessante a situação de 4 dias? Porque já tinha na história a situação de ressurreição de 3 dias, mas de 4 dias não tinha. Então Jesus foi lá e falou, eu vou ressuscitar ele. E aí tem uma situação que veio à minha cabeça que foi curiosa. Jesus precisava estar lá para curar Lázaro? Não. Lembra lá do servo do centurião? Ele falou, só precisa que você fale uma palavra e o meu servo vai ser curado.
E assim foi. Então, Jesus só podia falar assim, ó, Lázaro está doente, Lázaro fica curado agora. Não era isso que Jesus poderia ter feito? Mas o que ele queria? Na verdade, ele usou uma situação que para todos era uma situação definitiva, uma situação que não tinha qualquer chance de reversão, que era um cara morto há 4 dias, e se ele já cheirava mal, significa que os órgãos dele já tinham entrado em estado de decomposição. Então, a ressuscitar o Lázaro não foi quando um cara cai aqui, e você faz massagem cardíaca nele, respira boca a boca e ele ressuscita. Não, estou falando de alguém que a ressuscitação dele, ela significou, na verdade, uma recomposição, inclusive, dos órgãos dele, que foi um milagre muito maior. Então ele mostrou que ele tinha poder de gerar a vida de novo ali dentro. Então Deus usa certas situações que podem parecer catastróficas nas nossas vidas para demonstrar o poder dele. Então entenda que o que você está vivendo hoje, o que você pode estar passando hoje, é uma grande oportunidade para que Deus, ele mostre o poder dele, o amor dele por você, o cuidado dele pela sua vida, para que o nome dele seja engrandecido. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E aí, a outra situação, então, o que marcou essa situação da filha de Jairo foi: não tenha medo, apenas creia. Um pouquinho mais à frente, acontece uma outra situação em Marcos 4, de 35 a 41. Olha o que aconteceu. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Olha que coisa interessante. Essa situação toda, ela se resolve com a primeira coisa que Jesus fala: vamos atravessar para o outro lado do mar. Se Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado do mar, eu vou fazer uma pergunta: tinha alguma chance deles não chegarem do outro lado? E outra coisa, ele não falou vão, ele falou vamos. Ele também estava naquele barco. É claro que era impossível que vento, ondas, qualquer coisa que viesse contra eles, não teria a capacidade de impedir que se cumprisse aquilo que ele declarou: vamos para o outro lado. Faz sentido isso para vocês? Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando Jesus dá uma direção para você, quando Deus te dá uma direção, Ele declara que Ele está com você, é impossível que aquilo não se cumpra. Agora, isso não significa que não vai ter resistência. Isso não significa que não vai haver oposição. Isso não significa que não vai haver algo que vai tentar fazer você desistir, porque você está falando, o barco está enchendo d'água, o barco vai afundar. Você sabe quando aquilo que Deus determinou na sua vida pode não se cumprir? Quando você decide não obedecer ou quando você desiste. É aí que entra o seu livre-arbítrio. Agora, quando você segue aquela direção que Ele te deu, quando você vai realmente, completamente focado ou focada naquilo que Ele disse para você fazer, creia numa coisa: Ele está com você. Ele está naquele barco contigo, e por mais que haja ali qualquer tentativa de tentar impedir, na hora que você clama pelo nome dEle, Ele repreende tudo aquilo para que se cumpra a palavra que Ele declarou sobre a sua vida. Amém? É isso que a gente precisa entender. Eu tenho Jesus comigo, eu sei que eu vou ter resistência, eu sei que vai haver algo que vai tentar ser contrário a mim, mas o meu posicionamento tem que ser um posicionamento de fé. E é interessante que Jesus, ele fortalece isso. Cara, não tenha medo, apenas creia. Depois, porque estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Esse ainda não tem fé
é na verdade o que? O entendimento, vocês ainda não têm o entendimento que o que eu declarei sobre a sua vida vai se cumprir. Você não está entendendo que quando você age sobre a minha palavra, aquilo vai acontecer? Porque a fé, gente, a fé não é um salto no escuro. A fé, na verdade, é um passo dado. Mesmo que você não encontre o próximo, não consegue enxergar o próximo passo, mas mediante uma palavra. Eu dou um passo de fé quando Deus diz para eu fazer uma coisa e eu não sei o que tem à frente. Não é eu simplesmente por minha conta chegar aqui, meter o pé e achar que vai acontecer. Agora, quando você age, é aí que entra a sua fé, a convicção de que se Deus te deu uma direção, Ele é fiel para fazer com que isso se cumpra na sua vida. Amém? Aí, gente, tem uma coisa, tem que lembrar, foi o próprio Jesus que chamou eles para irem. Aí a gente vai para uma outra situação. Logo na frente, Marcos 6, 45 a 52. Essa situação é bastante interessante, por quê? Porque Jesus ele estava com os discípulos e ele fala o seguinte, ó, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. O que ele fez dessa vez? Mandou eles irem, ó, atravessem para o outro lado, enquanto eu fico com o povo aqui. E o que aconteceu depois disso? Depois que ele fez isso, ele se despediu de todos, subiu sozinho no monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Então, ele estava lá no barco, ele em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Olha só, de novo, ele deu uma ordem para eles irem, e o vento começou, e as ondas tentando impedir eles de irem para lá. Olha que interessante, Jesus mandou que eles fossem para lá, no final da tarde, no início da noite, e eles foram lá, começaram a remar. Tem em um dos outros evangelhos, fala que eles já tinham remado 5 quilômetros. Aí olha só, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, ele sabia que eles estavam lá no maior perrengue. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Olha que interessante. A intenção dele era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo, e imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco, e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Calma, o coração deles ainda estava endurecido. Então aqui nessa passagem a gente vê o seguinte: dessa vez Jesus estava no barco com eles? Não, mas ele que mandou que eles fossem. A resistência aconteceu. Ele mesmo estando em terra, ele sabia que eles estavam com dificuldade. Ele sabia que eles estavam com problema. E aí eu quero explicar outra coisa para você. Por mais que em uma situação que você esteja indo, ele pode não estar com você no barco, mas ele nunca tira os olhos de você. Ele nunca deixa de ver as situações que você está passando. Ele nunca deixa de ver a resistência que está contra a sua vida para que você cumpra aquilo que ele chamou você para fazer. E o que ele faz num momento como esse? Ele vai e na hora que chamam por ele, no momento de pavor, ele entra no barco e novamente ele acalma a tempestade e tudo fica bem. E aí fala de novo: tenham coragem, sou eu. Vai ter situações na sua vida que você pode não entender o que é aquilo que está aparecendo ali naquele momento para te resgatar. E é Jesus que está vindo resgatar você. Talvez de uma maneira que você não entenda, talvez de uma maneira que você fique até assustado. Mas Ele está sempre de olho em você. E eu fico pensando o seguinte: por que Ele não foi imediatamente resgatar eles ali? Porque Deus Ele não quer apenas que a gente chegue no outro lado. Há uma importância muito grande no processo.
no que acontece, no que você se transforma ao longo desse processo. Porque tudo isso, as dificuldades que nós vivemos, elas são uma oportunidade para que a nossa fé sendo provada, a nossa perseverança, ela seja desenvolvida. É isso que Tiago ensina para a gente, que a provação da nossa fé é uma oportunidade para que a nossa perseverança, ela seja desenvolvida. Então entenda que vai ter situações ao longo da sua vida que provavelmente, talvez até certamente, você vai passar por situações difíceis para que você cumpra aquele chamado, aquela promessa, aquela direção de Deus, mas isso é para que você desenvolva a sua fé, para que você cresça em maturidade espiritual, para que você cresça na sua maturidade como homem de Deus, como mulher de Deus, para que você possa começar a subir os outros patamares que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que fica apenas no degrauzinho da salvação, gente. Quero falar para você que o degrau da salvação, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, esse é só o primeiro degrau. Existem outros degraus que você vai subindo ao longo da sua vida, que são fruto do seu desenvolvimento, do seu crescimento espiritual. E essa musculatura espiritual, gente, ela não vem tomando leitinho. Ela não vem com tudo bonitinho. Ela é fruto da nossa perseverança ao enfrentar as dificuldades da vida. Amém? Então, todo esse processo mostra para a gente, não importa se Jesus está comigo no barco, se ele não está no barco, ele sempre está olhando. Mas o que chamou a atenção aqui é que ele mais uma vez ele falou, não tenham medo. Hoje pela manhã, quando eu acordei com um louvor na minha cabeça, que é um louvor que fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é o amor de Deus por nós. E é por isso que isso trouxe para mim um entendimento muito interessante, que o verdadeiro amor, ele é incondicional. Então, a gente precisa entender que a nossa fé, ela precisa ter a mesma proporção do amor de Deus por nós. Ela tem que ser também incondicional. A minha fé, ela não pode ser condicionada a se as coisas estão acontecendo do jeito e no cronograma que eu planejei. Se tudo está acontecendo do jeito, da forma e no cronograma que eu planejei, então eu tenho fé. Agora, se não está, então eu já começo a duvidar. Não. Se Deus tem por você e por mim um amor incondicional, a nossa fé, ela precisa ser também uma fé incondicional. Porque, na verdade, a fé é quem starta o mover de Deus nas nossas vidas. E é por isso que há um combate tão grande contra a gente manter a nossa fé. Por que será que o inimigo fica o tempo inteiro tentando fragilizar a nossa fé? Porque a fé é que tem o poder de mover as montanhas. Jesus falou para a gente, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se joga no mar, e ele vai se jogar. Então eu quero falar para você que você tem hoje o poder de falar para o vento, se aquieta. Falar para o mar, se aquieta. Você já tem esse poder, porque esse poder foi dado a você pelo próprio Jesus. O Espírito Santo habita em você exatamente para que você possa fazer isso. Agora, vê que ele fala que eles ainda tinham o quê? Um coração endurecido. O coração endurecido é interessante porque a palavra fala daquela parábola do semeador, que a semente, quando ela caía num terreno rochoso, rapidamente ela crescia, mas depois ela morria porque ela não tinha raízes. Então, esse coração rochoso, esse coração ainda duro, o que ele faz? Ele gera uma empolgação enorme, mas como ele não tem raízes, ele acaba muitas vezes acabando logo. E o que Deus quer, o que Jesus quer desenvolver em cada um de nós, é exatamente que essa raiz, ela cresça, mas ela cresça, que a gente como árvore, a gente cresça principalmente para baixo, para que a gente tenha raízes sólidas, para poder resistir a todos os ventos, a tudo aquilo que vem contra a gente, amém? Entenda que esse é um chamado de crescimento espiritual. Aí, outra situação, um pouquinho mais à frente, de novo os discípulos estão no barco. Mas aí
eu vou contextualizar a situação para vocês aqui. Jesus já tinha feito 2 milagres de multiplicação de pães. Já tinha feito o primeiro com 5 pães e 2 peixinhos. Depois ele já tinha feito um outro milagre de multiplicação de pães, onde ele pegou ali, ele pegou 7 pães e repartiu, e alimentou 4.000 pessoas. No primeiro com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000. Então os discípulos viram aquilo, participaram daquilo, comeram aquilo. E aí, quando chega aqui em Marcos 8, 14 a 21, olha que interessante. Eles vão para o barco, e os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí, aqueles cabeça dura, coração duro, falando assim, começaram a discutir entre eles, porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Assim, cara, olha só, vocês não entenderam, vocês não sabem, ou vocês não entenderam ainda o que está rolando? O seu coração está tão endurecido que vocês não compreendem. Tinham visto 2 multiplicações de pães. Aí, Jesus continua assim: vocês têm olhos, mas não veem? Olha que interessante, vocês têm olhos, mas vocês não veem? Vocês têm, peraí que passei aqui do versículo. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? Aí responderam: 12. Escolinha do professor Jesus. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entenderam? Quando eu vi isso aqui, eu vou contar de um outro louvor que veio à minha cabeça hoje de manhã, que fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu pensei, esses caras não têm memória, eles eram completamente desmemoriados, eles não estão lembrando. Jesus falou assim: cara, vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não escutam? Vocês não entendem? Vocês não estão lembrados do que vocês viram comigo? Vocês têm o coração endurecido a esse ponto? Ou vocês não entendem? E o que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, para que você traga isso ao seu coração? Olha para aquilo que Deus já fez por você no passado. Olha para o que Deus tem feito ao longo do tempo. Resgata na tua memória aquilo que Ele já realizou na sua vida. Resgate na sua memória as promessas que Ele tem na sua vida. Lembre-se da fidelidade dEle sobre a sua vida. Mas acima de tudo, lembre-se que você confia nele, não pelo que Ele faz e nem pelo que Ele fez. Você confia nele por quem Ele é. Porque essa situação aqui do fermento dos fariseus era essa. Era porque, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus desse provas de quem Ele era. A expectativa deles era o tempo inteiro essa. É interessante que no momento da multiplicação dos pães, tinham visto a multiplicação dos pães e queriam que Ele fizesse um milagre para que Ele cresce. Eles queriam o tempo inteiro que Jesus provasse quem Ele era, provasse o poder dEle, a partir do quê? De milagres. Milagres palpáveis para eles. Mas Jesus falou para eles: a única coisa, o único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. É o sinal de Jonas. Porque Jonas passou 3 dias dentro do peixe. Depois ele saiu dali, ele foi a Nínive e pregou, e toda aquela cidade se converteu. E ele estava falando ali: o sinal que vocês têm sou eu mesmo. O maior sinal que a gente tem que ter hoje
para crer em quem Jesus é, para ter a confiança e não ter medo, não é apenas pelo que Ele fez, por aquilo que nós podemos olhar, mas acima de tudo por quem Ele é. É por isso que o grande problema dessas pessoas é porque, é interessante que mostra que quando Jesus deu aquela palavra de que quem andasse com Ele tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, se escandalizaram e foram embora. Por quê? Porque eles, na verdade, eles nunca entenderam quem Jesus era. Nunca entenderam quem Jesus era. Então nós estamos sendo chamados hoje para entender quem Ele é. Ele é amor, Ele é poder, Ele é fiel e Ele está conosco em qualquer situação das nossas vidas. E aí Ele faz essa pergunta: e vocês ainda não entendem? Se você quiser ter uma transformação na sua vida, quiser ver um milagre acontecer na sua vida, uma mudança, o que nós precisamos fazer? A gente precisa não ter medo, confiar e entender definitivamente em quem Ele é, na obra dEle, na obra poderosa que nós temos em Jesus. Amém, gente? É esse entendimento que a gente precisa começar a se encher a partir de qualquer momento da nossa vida. Nós estamos sendo, na verdade, chamados hoje, nesse tempo, para desenvolver a nossa fé, para trazer crescimento ao entendimento de quem nós somos em Cristo, e não nós ficarmos aí simplesmente deixando as situações levarem a gente para lá e para cá como se fôssemos um barco à deriva. Continua remando, continua remando, continua remando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, continua indo na direção do que Ele prometeu para você, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, gente? Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você está esperando, mas olhe para Jesus, olhe para Jesus, entenda que nele você tem tudo o que você necessita para se livrar do medo. Eu diria para vocês hoje que hoje um dos maiores ataques que nós temos sofrido é o ataque do medo. Eu não sei aqui se todos têm vivido isso, mas eu também tenho sofrido ataques do medo que tentam mostrar para a gente de que não tem jeito, essa situação aqui não vai mudar, não há esperança para o futuro. Talvez por isso a gente esteja vendo tantos casos de suicídio que aconteceram nos últimos tempos, porque as pessoas acham que não tem uma solução. Mas eu vou falar para você nessa noite: nada é impossível para Deus, nada é impossível para Ele. E Ele te chama aqui nessa noite para que você tenha essa fé, esse tipo de fé, essa fé que remove todo o medo, essa fé que tira de você toda essa visão de impossibilidade, essa visão de que não vai dar certo. Eu quero nessa noite aqui com vocês terminar. A gente tem 5 minutos ainda aqui de encontro, mas eu quero que esse seja um tempo de oração. Amém? Que a gente tenha um tempo agora aqui para que a gente esteja ministrando sobre a vida de todos nós aqui, uma unção que tira o medo, uma unção de ousadia, uma unção de poder, uma unção onde cada um de nós hoje vai estar tomando posse daquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Amém? Você quer ficar de pé comigo para a gente orar? Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos hoje aqui, Senhor, na Tua presença, na certeza de que o Senhor tem planos irrevogáveis sobre a vida de cada um que está aqui hoje, presencialmente aqui nessa sala, e também de cada um que está nos acompanhando agora pela internet. Nós declaramos aqui nessa noite, de que nós confiamos no Senhor apesar das circunstâncias. Nós confiamos no Senhor mesmo que aquilo que se apresente a nós seja algo que pareça dentro dos olhos naturais ser impossível, porque nós sabemos que não há impossível para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Senhor é aquele que gera vida. E nesse momento agora, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor,
tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, tomando posse de todas as bênçãos que já foram derramadas sobre as nossas vidas, de todas as bênçãos que já estão derramadas sobre nós nas regiões celestiais. Nós chamamos elas à existência aqui na terra nesse momento. Bênçãos de todas as formas, sejam bênçãos na área da saúde, na área financeira, na área familiar, na área de relacionamentos, na área dos negócios, na área de trabalho, na área de soluções de causas na justiça. Tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, nós nesse momento, nós repreendemos toda a ação do inferno que tenta impedir que isso chegue a nós. Nós calamos agora o vento, nós calamos as ondas, nós acalmamos as ondas, nós silenciamos as vozes que dizem que não vai dar certo, nós quebramos toda a ação contrária para que a gente vá para o outro lado da margem, que a gente saia do ponto onde nós estamos para o ponto que o Senhor já definiu. Nós declaramos agora toda a resistência caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. E declaro aqui nessa noite que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas aqui sobre a vida de cada um que está aqui, que está em casa, que está em qualquer lugar do mundo assistindo esse encontro agora. Porque nosso Deus é fiel e nada e nem ninguém vai impedir que aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida, sobre as nossas vidas se cumpra. Porque todas as vezes que um milagre acontece nas nossas vidas, o inferno é desmoralizado. É por isso que Deus tem prazer em fazer milagres na sua vida, porque cada vez que Ele faz algo milagroso na sua vida, o inferno é desmoralizado e o nome dele é exaltado e engrandecido, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem prazer em te abençoar, porque você é um filho e porque você é uma filha amada, em nome de Jesus. Deus abençoe você, que você tenha um restante de semana abençoado, um restante de semana sem medo, cheio de coragem para viver tudo aquilo que Deus já derramou e declarou sobre a sua vida. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo encontro, domingo, às 10 horas e às 18 horas. Deus abençoe, gente. Valeu!